Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus, seja bem-vindo e seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Mais uma semana concluída, debaixo das bênçãos de Deus, com o coração agradecido, porque eu reconheço que se eu estou aqui hoje é pela graça, misericórdia, a força que Ele me dá, a unção, o direcionamento, o ânimo, senão eu não estaria aqui. Se fosse por mim, pela minha carne, se fosse pelos meus pensamentos, sentimentos, pela semana agitada, eu não estaria aqui. Mas é a graça de Deus, é o poder de Deus que nos levanta. Não se esqueça, Deus é poderoso. Não existe outro igual a Ele. Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem nos sustentado em meio a situações de dificuldade, de tristeza, de angústia. Às vezes, durante a noite, nós ficamos pensando, em tudo que temos que fazer e resolver e tudo mais. E Deus nos sustenta, e Deus nos dá graça, e Deus nos fortalece. Então não se esqueça que em nós mesmos, em nós, a gente não tem força. A nossa força ela é totalmente limitada, o nosso ânimo é limitado e tudo mais. Mas Deus não. Deus, Ele é eterno, Ele não tem limites. Amém? Por isso que a palavra dele diz que a boa obra que Ele começou na minha vida e na tua, Ele há de terminar, de concluir até a volta de Jesus Cristo. É debaixo dessa palavra que nós andamos, nos levantamos, nos erguemos, continuamos a fazer aquilo que talvez muitas outras pessoas já desistiram, E tudo mais. E nós continuamos aí firmes e fortes. Quando eu falo isso, continuamos firmes e fortes, é no Senhor, porque vem dele essa força. É muito bom estar aqui, nessa sexta-feira. E hoje o nosso tema é: não olhe mais para trás. Amém? E a minha oração, meu desejo profundo do coração é que esta palavra fale com você, fale comigo, amém? E que seja uma grande bênção na tua vida, em nome de Jesus. E como sempre, nós começamos a orar. Estamos orando, as igrejas estão orando pelas eleições, para que Deus faça o melhor pelo Brasil. Amém? Que o Senhor nos livre de todo mal, que haja paz, em nome de Jesus. Então, continue orando e crendo. Amém? Que Deus vai à nossa frente. Ele desbarata todos os inimigos, as mentiras, falsidades cairão por terra em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Ore por você, ore pela tua família, ore, coloque diante do altar de Deus aquilo que você precisa, os desejos do teu coração, aquilo que a tua alma necessita. Se você está aí passando por uma aflição, ore ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Te agradecemos por esta semana que está finalizando. Muito obrigada, porque eu reconheço que o Senhor me sustentou, me guardou, me abençoou, supriu as minhas necessidades, muito além do que eu mereço. E eu te agradeço, Pai, pelo teu cuidado, pelo zelo por mim e pela minha casa. Abençoa cada família, cada vida. Eu quero te pedir em especial por aqueles que estão enfrentando tratamentos de saúde. Estão em médicos, fazendo exames, estão preocupados. Quero te pedir em especial nessa noite pela Gia, minha colega de trabalho, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Sê com ela, abençoa ela, cuida dela, meu Deus. Direciona a mão dos médicos, coloca teu anjo do lado dela. Abençoa, Deus, aqueles que estão aí desanimados, tristes, angustiados.
se culpando. E olhar para trás é um grande erro. É uma escravidão. Que hoje essa atitude que muitas vezes nós temos seja eliminada da nossa vida. Derrama da tua graça em cada lar, em cada família, em cada vida. Eu peço, passa o sangue do Cordeiro, nos livra de todo mal. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas, a nossa família, o nosso país. Abençoa o nosso país, a nossa nação. Eu peço a tua graça sobre o Brasil, nosso presidente, a sua família, todos aqueles que trabalham com ele. Abençoa, Pai, essas eleições, o segundo turno. Oh Deus, derrama da tua graça. Nos livra, Pai, de toda obra do mal, Senhor. Tem misericórdia do Brasil. Deus abençoa esta palavra. Fala aos nossos corações. Coloca o teu anjo junto de cada um que está orando agora, que vai orar depois, quando ver o vídeo pelo YouTube. Coloca teu anjo, meu Deus. Sustenta cada um, Pai. Levanta. Eu repreendo a depressão, a angústia, a tristeza, diversas síndromes do pânico. Eu repreendo toda obra que vem assim assolar a nossa alma. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Cura a alma, Deus. Cura o corpo. Sara as feridas, meu Deus. Passa do sangue de Jesus sobre nós e sobre a nossa família, sobre os nossos amados. Eu te peço, meu Deus. Usa a minha vida, me capacita. Eu preciso de ti, preciso do teu Espírito Santo. Porque sem o Senhor eu não estaria aqui, Pai. Eu oro e te agradeço. Em teu nome, amém. Amém. Não olhe mais para trás. Vamos ler. Eu tenho 2 textos aqui iniciais maravilhosos. Escritura, né? A palavra de Deus, que é a Bíblia. Um está lá, Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, as suas casas, né? Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não olhe mais para trás. Olhar para trás demonstra e significa que estamos presos, que estamos sem coragem, sem fé de caminhar. Significa que a esperança está se findando na nossa vida. Olhar para trás, eu vou hoje ler vários textos da Bíblia com você. E você vai entender que olhar para trás significa uma prisão. Significa que você está impedido emocionalmente, muitas vezes fisicamente, de caminhar e andar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Olhar para trás significa ausência de fé. Você está colocando em dúvida o poder de Deus na tua vida, a obra de Deus na tua vida, porque eu citei o versículo, aquele que começou a boa obra na tua vida, na minha vida, vai completar.
Ele não vai parar no meio do caminho até a volta de Jesus. Isaías 43:19 fala assim: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Quando eu olho para trás, eu estou deixando de viver essa coisa nova que Deus tem para minha vida, que Deus tem para a tua vida. A despeito da situação de dificuldade, a despeito da luta, a despeito da enfermidade, a despeito do diagnóstico médico, eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova para a nossa vida. Acredite nisso. Sabe, eu não quero que você ache que eu estou aqui fazendo uma palavra, estou ministrando uma palavra de autoajuda. Não, não é isso. Deus é muito mais do que isso. Porque geralmente a autoajuda, ou quase sempre, você está buscando algo lá dentro, deve ser uma força tua. E não uma força de Deus na tua vida. É muito mais. Porque na maioria das vezes, nós precisamos da força de Deus. Ou quase todas as vezes. Não a nossa força, porque a nossa força é totalmente limitada. Ela vai até um patamar, ela não consegue. Né? Tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente não está. Tem dia que a gente está sorrindo e tem dia que a gente não está. Então eu não posso depender da minha força de maneira nenhuma. Eu preciso de uma força sobrenatural. E essa força é de Deus. Então, Jesus coloca à prova aqueles que queriam segui-lo. Senhor, eu vou para onde você me mandar. Onde você for, eu vou com você. Outro Jesus falou, vem, segue-me. Ah, deixa eu primeiro lá sepultar o meu pai. Ah, deixa eu primeiro lá me despedir da minha família. E Deus, Ele nos chama a uma entrega total, verdadeira e completa. Não tem como servir a Deus genuinamente pela metade. Não combina. Se é genuíno, é completo, é verdadeiro. Então, não olhe mais para trás. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós não podemos ficar olhando para trás os erros, o que eu fiz, o que eu não deveria fazer. Sim, muitas coisas nós tomamos como aprendizado para a gente não fazer de novo, claro. Mas quando eu digo aqui não olhe mais para trás, é ficar presa a uma vida talvez que deu errado, a situações que não deram certos, ou lugares que você estava e você achava que eram melhores, porque hoje você está numa situação difícil. Porque o povo, quando foi tirado do Egito, o povo estava lá 400 anos no Egito, amargando uma escravidão, orando, clamando, pedindo a Deus. E Deus levantou Moisés e tirou eles de lá, debaixo de 10 pragas, o mar se abrindo, assim, coisas extraordinárias. E os levou, mas quando eles estavam no deserto, o momento da luta, da dificuldade, da prova da fé, eles reclamaram. Eles não queriam, sabe? Parece que todos aqueles 400 anos foram esquecidos. Da escravidão, dos chicotes, do racionamento da comida, da falta total de liberdade, porque o escravo não tem liberdade. Olha o que diz a palavra. Esse texto sempre me chama muito a atenção, que é Números 14. Eu vou ler só alguns versículos, do 2 ao 4. Diz assim, Números 14, de 2 a 4. Todos os filhos de Israel murmuraram, reclamaram contra Moisés e contra Arão. Arão era irmão de Moisés, né? Eles eram irmãos. E toda a congregação lhes disse, todo mundo, né?
quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então, assim, isso é um sentimento, é uma atitude que a nossa carne naturalmente tem se nós não estivermos cheios do Espírito, confiando naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós queremos retroceder. E Satanás, ele é tão sujo que ele apaga da mente da pessoa todas as dores do lugar em que ela estava. Já viu as pessoas que falam assim, porque tá ruim, porque essa vida tá ruim, porque tá difícil, porque não sei o que lá, a gasolina, o dinheiro, o governo, bababá, bababá. A pessoa esquece do passado, de quantas situações de dificuldade na economia nós passamos no Brasil. Eu nunca me esqueço do RV, acho que é o RV, se eu não estou bem enganada, né? Que às vezes a empresa onde eu trabalhava, ele pagava o salário antes, porque aí a URV estava mais baixa, ou mais alta, não lembro mais, e aí então ele pagava menos pela URV. E no dia do nosso pagamento ele teria que pagar a mais. Então a gente esquece de todas as lutas econômicas que nós já passamos no país. Né? Quando o Collor prendeu o dinheiro das pessoas na poupança. Ninguém podia mexer na poupança, só um pouquinho. E é isso que o diabo faz, é isso que esse povo que queria voltar para o Egito, o diabo estava fazendo. Vamos voltar para o Egito. Olha, mas lá no Egito eu era escravo, lá no Egito eu trabalhava de sol a sol, no Egito eu não tinha liberdade. E agora eu estou indo para uma liberdade, só que tem um deserto no meio do caminho, tem uma luta aí, tem uma situação que eu tenho que demonstrar a minha fé. Não olhe mais para trás. O que ficou para trás, ficou, não é o teu lugar. Os erros, os acertos, se fez, se não fez. Tira isso do teu coração. Amém? E quando Deus ele nos chama, sabe, é para não olhar mais para trás mesmo. O que ficou, ficou. Olha o que diz a palavra de Deus quando Elias chamou Eliseu. Elias era o profeta e ele chamou Eliseu para aprender, estar com ele e substituí-lo como profeta. 1 Reis 19, 19 a 21. Tem algumas coisas muito importantes nesse texto. 1 Reis 19, de 19 a 21. Diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Então eram parelhas de bois, não sei se você tem conhecimento, você pode também olhar na internet. Ele estava na última. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. O profeta lançou a capa sobre Eliseu. Capa é autoridade, é você passar para outra pessoa o seu cargo, digamos assim. Eliseu, olha que coisa maravilhosa, deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele entendeu o que tinha acontecido com ele. Ele entendeu que ele não ia mais lavrar a terra, não ia mais segurar aqueles bois. Ele estava indo para outro caminho. Era o chamado de Deus na vida dele. Então, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. E olha o que Elias falou, vá e volte. Respondeu Elias, porque você sabe o que eu fiz com você.
Não tem mais volta para a tua vida. Então, aquilo que nós deixamos para trás não faz mais parte da nossa vida. Amém? Sabe aquelas pessoas saudosistas, né? Ai, porque aquele emprego, ai, fica tão preso ao emprego que ele teve, pode ter sido um emprego bom, que ele deixa de lutar e conquistar e fazer com que esse novo emprego seja muito melhor do que o que ficou lá atrás. Por quê? Porque ele só olha para trás. Então ele não caminha. Ele se prende ao que ficou lá para trás. E isso na área sentimental, na área emocional, na área física, na área familiar, em todas as áreas. E aí ele fala isso, né? Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Olha, assim, é incrível isso de Eliseu. Porque Eliseu botou um fim em tudo aquilo, porque ele sabia que ele ia começar um tempo novo na vida dele e que aquilo que estava lá era passado. Nunca mais ia voltar na vida dele. Nunca mais ele ia arar a terra. Ele não precisava mais daqueles bois. Ele foi se despedir dos pais porque ele ia para um novo caminho, sabe? É assim, perdão, é uma tomada de decisão para viver aquilo que Deus tem para nós. Então ele queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Olha, ele matou os bois, cozinhou, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar, né? O seu discípulo para ser o novo profeta. E ele foi um grande profeta, um grande profeta. A gente só se torna grande quando a gente não fica pegado ao que ficou para trás. Quando a gente confia que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. Só que muitas vezes tem um deserto aí no meio do caminho. Tem uma situação de dificuldade que está provando a tua fé. Que está provando a minha fé. Amém? E aí, qual vai ser a resposta? Você vai querer voltar para o Egito? Se você vai voltar lá para aquele passado? Não, aquele lá não é mais o teu lugar. O teu lugar é aqui, é o hoje. Amém? O chamado de Deus em nossas vidas, ele implica em escolhas, em renúncias. Quando a gente vê a história de Elias e Eliseu, quando ele foi lá e queimou, pegou a madeira lá, né, e queimou aquele boi e deu de comer para o povo, sabe, foi uma renúncia do trabalho que ele fazia. Foi lá se despedir dos pais, beijando os pais, porque aquilo lá era uma decisão que ele estava tomando em seguir Elias e se tornar o seu discípulo. Porque ele tinha certeza que ficar naquele lugar não era a vontade de Deus. E ele ia amargar dores lá. E ele não ia ser uma pessoa realizada. Sabe quando a gente não é realizado, quando a gente não está feliz no lugar, é quando a gente sente que falta algo, é porque não é o nosso lugar. Porque o lugar de Deus, que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a tua vida, ele é pleno. Ele satisfaz. Ele traz paz. Isso não é ausência de luta. Amém? Eu sempre falo isso. Não significa ausência de luta. Mas é uma paz, é uma força, é uma tranquilidade. Sabe? Não tem desespero, não tem angústia, não tem nada disso. Porque você está no lugar certo, fazendo aquilo que é certo na hora certa. Amém? Então, a primeira coisa, disposição para seguir Jesus. No texto de Lucas 9, de 57 a 62, que eu li aqui com vocês, ele fala que o primeiro falou assim, Senhor, eu quero te seguir. Então, a primeira coisa é a disposição, eu quero. É o reconhecimento, a necessidade, eu quero estar com Jesus, eu quero seguir a Jesus.
quero estar com Jesus. De verdade, não na aparência, não para alguém ver ou para alguém falar, não, nada disso. Eu quero. Então, assim, é uma disposição, é uma decisão. E Jesus falou assim para ele, não vai ter descanso. Não esse descanso que você está acostumado. Isso não vai existir, não existe naquele que segue a Jesus. É uma obra árdua. É uma obra de todo dia. A cada segundo da nossa vida, você está com o seu pensamento em Deus. Você está, sabe, às vezes você está esgotado no teu corpo físico. Mas você tem que fazer algo por causa de Deus, porque Deus te ensina, porque Deus pede, porque você sente no teu coração e você vai e faz. Mesmo que o teu corpo esteja pedindo, né, água, você vai e faz. Mas quando você deita para dormir, você pode dormir 2 horas. Você descansa como se você tivesse dormido 12. É maravilhoso. Deus renova as forças. Amém? Então, é uma escolha, é uma decisão. Estar com Jesus, fazer o que Jesus pede, obedecer a Deus, é uma escolha. Não olhar para trás significa que você tem certeza que hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Hebreus 10, 38 fala assim, olha. 38 e 39. Mas o meu justo na Bíblia é aquele que crê em Deus, aquele que entregou sua vida para Jesus. Viverá pela fé. Então, isso faltou para o povo que queria voltar para o Egito. E se retroceder, se voltar para trás, dele a minha alma não se agradará. Deus não se agrada. Nós, porém, não somos dos que voltam para trás, dos que retrocedem, porque retrocede para a perdição. Mas somos da fé para a preservação da alma. Você quer preservar a tua alma? Olhe para frente. Se desapegue do que ficou para trás, definitivamente na tua vida. Amém? Marcos 10, 28 a 30. Você terá que fazer escolhas. Renúncia. Andar com Deus significa renúncia. E aí, quando você ouve essa palavra, a primeira coisa que vem na nossa mente carnal é: eu vou perder então. Eu vou perder algo que eu quero, que eu gosto. Você vai renunciar a coisas que não faz nada pela tua vida, que nunca fez, e você ainda não enxergou. E você ainda não entendeu. Amém? Olha o que diz Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe, Pedro falando para Jesus, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Lembra quando Jesus chamou Pedro e falou, você agora vai ser pescador de homens? Ele largou a rede, largou o barco, largou tudo. E foi igualzinho fez Eliseu. Eliseu até queimou o boi e deu de comer para todo mundo lá. Que, assim, tinha a mínima chance dele voltar para trás. E aí Pedro, também largou as redes, largou tudo. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que, por minha causa, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, que não receba já agora, no presente, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Ou seja, Jesus deixa bem claro, vai ter luta. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. O que significa? Deus, Jesus, nunca subtrai nada de ninguém. Nada. Quando você deixa algo para trás, ele tem 100 vezes mais para você. Seja o que for. Seja casa, família, irmão, irmã, parente, amigo. Seja o que for. Porque Deus não
nunca subtrai. Não olhe mais para trás. Porque Deus jamais vai levar você a algo que vai diminuir na tua vida. Pelo contrário, Deus só acrescenta. Deus tem patamares altos para nós. Deus tem conquistas grandes. É que depois vem aquele medo. Ah, não consigo, não sei, não tem jeito, não tenho capacidade. Tudo isso é obra de Satanás. É claro que vamos trabalhar. É claro que vamos continuar lutando. É claro que temos que nos esforçar. Às vezes nós olhamos para trás porque era um lugar que nós estávamos e que a gente não se esforçava. Nós estávamos acomodados. E comodismo não leva ninguém a viver uma vida de vitória, de maneira nenhuma. Deus não age no comodismo. Assim como Deus não chama nenhum preguiçoso. Quando o Senhor chamou Eliseu através de Elias, o que ele estava fazendo? Trabalhando. E muito. Ele era um lavrador. Ele tinha lá 12 juntas de boi. Estava na última. Imagina o peso que ele estava aguentando. Então ele era um homem trabalhador. Então Deus não chama quem não faz nada da vida. Porque Deus precisa de pessoas ativas. Pessoas que vão fazer, que não têm medo. Que não são acomodadas. Amém? Esse texto de Marcos 10, 28, 30 é maravilhoso. Então, sim, existem renúncias. Deixamos tudo para escolher o certo. E às vezes, ou quase sempre, o certo vai doer. Por quê? Porque ele vai contra a nossa carne. Ele vai contra o nosso ego. A nossa vaidade, orgulho. Então, assim, é renúncia mesmo. E dói. Por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. Por isso que o povo queria morrer lá no deserto ou voltar para o Egito, mas não queria passar pelo deserto, chegar na terra prometida, lutar e conquistar aquela terra. E mais do que nunca, ter fé em Deus, que Deus ia dar todas as vitórias, como Deus tinha prometido. Não seja assim. Não volte para trás, não olhe para trás, não tenha medo do futuro. Confie em Deus, continua confiando em Deus. Seja sincero, fala, Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho nem inteligência para tudo isso. Mas o Senhor me ajuda, que eu preciso do Senhor. Se é para eu fazer, me ajuda a fazer. E a graça de Deus é tão exuberante, tão poderosa, tão maravilhosa, que Ele ajuda, que Ele ensina, que Ele dá graça, que Ele fortalece. Porque olha, esse texto de Isaías 43, 19, eu estou olhando para lá porque eu estou lendo no computador. Olha, agora sairá a luz porventura, não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Um caminho no deserto e rios no lugar seco. Lugar que não tem nada. É isso que Deus faz quando a gente tem fé. Amém? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele não está falando para você não amar pai e mãe. Ele está falando para você não amar mais a eles do que a Deus. Aliás, nós não podemos amar nada, nem ninguém, mais do que a Deus. Né? É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém? Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Todos nós temos uma cruz. Quem acha a sua vida, quem acha que acha a sua vida, a perderá. Olhar para trás é perder a vida. Porque você acha que achou. Você está com medo do que está lá na frente. Porque você acha que não vai conseguir. Você acha que não vai ser bom. Porque talvez seja desconhecido. Mas aí é que você perde. E olha o que diz, olha. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará.
Ou seja, confiar em Deus, como Eliseu confiou. Caminhar com Deus. Não olhar mais para trás. Significa que você deu o passo de fé que estava precisando dar. E a Bíblia diz que aí você ganhou a tua vida. Sabe quando a gente quer se proteger demais? Quando a gente quer se poupar demais. Ah, não posso, não sei, não faço, não vou. Ai, tô cansado. Sabe aquela autopreservação é a pior coisa que você faz. Vá, faça, doe-se, contribua, visite, invista, creia. Não tenha medo. Em nome de Jesus Cristo. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Esse texto que eu li está em Mateus 10, 37 a 39. Mateus 16, 24 a 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quer me seguir, como é que faz? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ai, não, esse aqui eu já li, perdão. É o... Não, tá certo. Isso, é que eu tô lendo mais alguns versículos. Vamos ler de novo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quantas pessoas têm tantas coisas materiais, mas são infelizes? Quantas pessoas estão aí na mídia e se acham famosas e são tão infelizes? A maioria, grande parte. Por quê? Que adianta ganhar tanta coisa e perder a sua alma? Amém? E é só a salvação que muda isso. Esse texto está em Mateus 16, 24 e 27. Mateus 6, 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em terceiro lugar, o lugar que ocupa na nossa vida. Deus, Ele quer o primeiro lugar. Porque Deus sempre deu o primeiro para nós. Ele deu o seu Filho único a morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar. Então, quando eu leio aqui Mateus 6, 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar. Como é que eu busco em primeiro lugar se eu ainda estou olhando para trás? Se eu ainda estou preso no passado? No que fiz, no que não fiz, no que eu queria, no que eu não queria? Outro texto, Mateus 6, 19 a 21, fala assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O seu coração é primeiro para Deus? Ou o que está dominando o nosso coração são essas coisas que são corroídas, passíveis de serem roubadas? Ou nós estamos, o nosso tesouro está sendo aquele que não corrói, nenhum ladrão rouba, são as coisas espirituais. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando Elias chamou Eliseu, houve lá uma entrega completa. Sabe? Ele botou lá
uma linha divisória antes de ser chamado e depois de ser chamado. Não havia esse sentimento de olhar. E se você ler toda a história lá de Eliseu, você vai ver quantas coisas Deus fez através de Eliseu. Foi um profeta extraordinário. Em nome de Jesus Cristo. Se despeça hoje do teu passado. Faça como Eliseu fez. Se despeça. Se despeça do que fez, do que não fez, do pecado. Peça perdão, se limpe, se purifique. Sentimentos, raízes de amargura. Pessoas que fizeram mal para você. Passa uma linha nisso agora. Pessoas que talvez te humilharam. Você sabe que quando um sentimento desses fica aqui dentro, eu não perdoo, eu ainda tenho raiva, quando eu vejo a pessoa eu não quero estar perto, quando eu lembro da pessoa eu tenho um sentimento ruim. Isso significa claramente que existe uma linha muito fininha que está te prendendo a essa situação lá do passado. E você precisa romper com isso. Porque isso está impedindo você de caminhar. Se Deus perdoou as nossas ofensas, perdoou as minhas, as tuas, por que que nós não podemos perdoar quem nos ofende? Amém? Então é muito sério isso. Então, arrebente. Elias falou para Eliseu, vai e volta, porque você sabe o que aconteceu com você, não tem mais retorno. Amém? Em nome de Jesus. E olha, eu estava preparando essa palavra e esses textos vieram tão assim, sabe, na minha cabeça. O Espírito Santo foi trazendo os textos e tem um texto que veio assim, Deus, Ele te chamou para construir uma vida em alicerces inabaláveis. E a gente só constrói essa vida quando a gente não está preso no passado. Sabe, quando você não está preso naquilo que ficou para trás. Por isso que o tema de hoje é não olhe mais para trás. Olha o que diz esse texto, que está em Mateus 7, de 24 a 27. É um dos textos bíblicos que eu mais gosto, porque ele é maravilhoso. Ele diz assim, qualquer pessoa, pois que ouve estas minhas palavras, palavras de Jesus, e as pratica, ou seja, ouve, acredita, porque só pratica quem acredita, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva na sua vida, transbordou os rios na sua vida, sopraram os ventos, bateram com força contra você, mas você não desabou, porque aqui faz uma analogia com uma casa. Você não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Sabe quem é que constrói uma vida sobre a rocha? Quem é prudente. E quem é prudente? Quem ouve e pratica a palavra. Então, é essa vida que Deus tem aí na frente para você. Por isso você não precisa mais olhar para o passado. Você não precisa mais olhar para trás, o que deu certo e o que não deu certo. E aí ele fala assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não dá crédito, não tem fé, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa, a sua vida sobre a areia, ou seja, sem alicerce. Construiu sobre ideologias, mentiras, exemplos de pessoas que vivem, demonstram uma aparência, uma mentira. E você se deixou iludir. E aí você construiu a tua casa na areia. O que aconteceu? A chuva, os rios, a tempestade, o vento
porque isso vem para todo mundo. E aí a sua casa caiu. E termina assim, sendo grande a sua ruína. Qual é o alicerce da tua vida? Qual tem sido o alicerce? Em que você tem construído a tua vida? Nas verdades infinitas de Deus? Ou nas mentiras que você ouve por aí? Então é assim, é tão sério que é a tua vida e a minha vida. É só isso que está em jogo. É tudo isso que está em jogo. Amém? Então, olhar para trás significa confiar mais no que ficou no passado do que o que está à frente. E para terminar, tem um exemplo clássico, que muitas pessoas até que não creem na Bíblia citam, que está em Gênesis 19, 17, Gênesis 19, 26, 17 e 26, são 2 versículos, que é a mulher de Ló. Lembre-se que Ló estava morando com a sua família em Sodoma e Gomorra. O lugar alcançou um nível de pecado tão grande que Deus não viu outra solução a não ser destruir. Só que Deus salvou, né? Por amor a Abraão, tirou lá o sobrinho dele, Ló, e a sua família. E olha o que aconteceu. No versículo 17, Gênesis 19, 17. Havendo-os, os anjos, levado para fora, Ló e a sua família, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás. Isso é maravilhoso. Não olhe para trás. Porque o que está ficando aqui não tem parte com você. Não é para você. Tanto que eu estou tirando você daqui. Tanto que Deus nos tirou de lá. Tanto que Deus te tirou de lá. Nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. No versículo 26 do mesmo capítulo. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E lá ela ficou. Ela olhou para trás. Então o coração dela estava lá, naquele lugar tão pecaminoso, tão destrutivo. Um lugar que não era para ninguém de boa índole estar. Ninguém. E ela olhou para trás. Se ela olhou para trás é porque o coração dela estava lá. Ela estava apegada àquilo. Ela já tinha se acostumado com aquilo. Então, se Deus me tirou de lá, não é mais o meu lugar. Talvez nunca foi o meu lugar. O meu lugar é hoje e é daqui para frente onde Deus vai nos levar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Sabe, se você está aí com essa fé, né? Tá pouca a sua fé. Tá cheio de medo, Tá aí olhando para trás. Ou você sempre foi uma pessoa que sempre ficou pensando no passado. Então, em nome de Jesus, tira-os da tua vida. Porque eu vou tirar da minha, né? Ah, porque aquele emprego. Ah, porque aquele dinheiro que eu recebi. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Já foi. Já foi. O que é aprendizado, amém. Pega para você para não fazer errado de novo. Mas sai daquele lugar. Em nome de Jesus. Tira a tua mente de lá. Tira teu espírito de lá. Tira a tua alma de lá. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai. Porque a tua palavra é maravilhosa. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos orienta. Ela abre os nossos olhos. Ela nos leva a viver o novo que o Senhor tem para nós. Ela traz forças, ela traz ânimo, ela enche de alegria porque ela traz esperança.
Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus das coisas novas, do tempo novo, das portas abertas. Deus é o Deus da cura, do livramento. Deus é o Deus que faz coisas extraordinárias. Não permita, Senhor, que a falta de fé tome conta de nós. A falta de visão espiritual, a incredulidade. Se estamos desgastados neste momento porque estamos em meio a uma tempestade, que nós possamos lembrar e relembrar da tua palavra quando os discípulos estavam naquele barco e parece que o barco ia afundar. O Senhor se levantou e disse: aquieta-se. E o mar emudeceu-se. E se fez bonança. É isso que o Senhor tem para nós. Após uma tempestade, tem a bonança para aquele que crê, para aquele que construiu a sua vida, está construindo a sua vida na rocha, na palavra de Deus. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é o sensato. Nos ajuda, Deus, a sermos os sensatos, porque se nós nos comportarmos como os insensatos, não temos como reclamar ou falar qualquer coisa. É uma consequência das nossas atitudes. O que eu plantar, eu vou colher. Nos ajuda, Deus, a plantar a boa semente todos os dias da nossa vida. Nos dá forças, nos dá inteligência, capacidade. Eu preciso, meu Deus. E eu sei que cada um que está orando agora comigo precisa também. Nós precisamos, meu Deus. Nos ajuda, nos dá inteligência, sabedoria, discernimento espiritual, força, ânimo, alegria. Arranca de nós a tristeza, as dúvidas, a incredulidade, os achismos, o comodismo. Oh, Deus, nos ajuda porque nós precisamos, meu Deus. Eu preciso. Cada um que está orando agora precisa também, Senhor. Visita cada um. Muda o que tiver que mudar dentro de nós, meu Deus. Abre a nossa visão, Pai. Aquele que acha que está ganhando a vida, fazendo aquilo que está contra a palavra, está perdendo. Ganha quem está em obediência, ganha quem está no centro da vontade de Deus, ganha quem caminha com Deus em fé. Nos ajuda, meu Deus. Eu preciso tanto do Senhor. E eu sei que cada um precisa também. Visita cada família, cada lar. Visita com cura. Cobre com o sangue do Cordeiro. Passa do sangue de Jesus sobre toda enfermidade, meu Deus. Liberta cada vida, Pai. Sara, transforma o caminho, Senhor, o caminhar, Deus. Dá um final de semana muito abençoado. Dá uma semana de vitórias para cada um, Pai. Derrama o poder do alto. Derrama da tua graça. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, as nossas ofensas. Nos ajuda a caminhar em santidade de vida, meu Deus, não para alguém ver, mas para o Senhor. Que tudo que a gente fizer seja para o Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eis que Deus está fazendo coisas novas. Creia. Creia. Ele é poderoso. E não existe outro igual a ele. Deus abençoe você, a tua família. É um prazer, é uma alegria estar com você. É um privilégio. Amém? Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, se o Senhor assim permitir. Fique na paz. Deus abençoe a tua vida e a sua família poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.